Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre os portões do inferno. Mas antes de falarmos dos portões do inferno, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, ó, eclesia. A palavra eclesia é uma palavra grega na qual foi traduzida para nossas Bíblias como igreja. Só que o sentido dessa palavra igreja, na época do Novo Testamento, que foi escrito em grego ali, no grego ali que foi escrito ali, ela não tinha a ideia que nós temos hoje. Hoje, quando nós falamos de igreja, logo vem na nossa mente o prédio, a construção. Geralmente, quando eu falo de igreja, a primeira coisa que vem na nossa mente assim é o prédio, é a construção com o nome daquela denominação, isso vem na nossa mente. Mas, no contexto bíblico, a palavra eclesia, que é a igreja, no dicionário Strong, diz assim, uma das definições da palavra eclesia: reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público. Assembleia. Assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Assembleia dos israelitas. Qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso tumultuosamente. Então a palavra que foi traduzida para nós igreja, no grego eclesia, a ideia dela é de ajuntamento de pessoas. É ajuntamento, é um povo que está reunido, está junto ali. A ideia dela é esse, é um povo reunido junto. E não tem essa noção que nós temos hoje. Ela não tem na Bíblia, não tem essa noção que nós temos hoje, do prédio, do nome, daquela denominação. Não, ela tinha justamente. Se nós formos entender hoje exatamente a palavra igreja hoje, no contexto bíblico, a igreja é o grupo de pessoas. São as pessoas que estão ali. Vamos supor que nós vamos para o templo. Vamos lá para o templo, né? Quando nós estamos dentro do templo lá, dentro da igreja, dentro daquele prédio ali, naquele lugar ali, adorando a Deus ali, aprendendo da palavra, cultuando a Deus ali, naquele ambiente, a igreja está ali. Agora, quando nós saímos de dentro da igreja, até eu próprio falo assim, nós erramos. E quando a pessoa sai daquele grupo, sai de dentro, aquele grupo de pessoas sai daquele prédio, fica só o prédio, a igreja saiu. Porque a igreja, na Bíblia, nunca foi no contexto de edificação, nunca foi nesse contexto. Foi sempre o grupo de pessoas. Esse é a ideia, o sentido de igreja aqui na Bíblia. O texto que nós vamos meditar hoje, dos portões do inferno, se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 13. Diz assim, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha o que Jesus perguntou para os discípulos ali, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, os discípulos para Jesus: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus continuou falando para eles: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus está fazendo aqui um feedback, tá, né, ali fazendo um feedback, um retorno para ver o que os discípulos diziam, né? Ali, aí foi para os discípulos para eles mesmos assim: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí respondeu Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Pedro respondeu para Jesus. Imagine só o que Pedro respondeu para Jesus. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o enviado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Pedro teve uma revelação divina, o próprio Deus, o Pai, revelou a Pedro essa poderosa palavra: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falando para ele que não foi carne e sangue que revelou para ele, mas o próprio Pai que está no céu revelou no coração de Pedro essas palavras. Então eu te digo, olha o que Jesus disse para Pedro: então eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus disse para Pedro. Então disse Jesus para Pedro aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fez um trocadilho. Ele fez aqui uma troca de palavras, uma brincadeira com as palavras aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros em grego, Petros, que significa pedra. Tu és uma pedra, Pedro. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, tu és uma pedra. Mas sobre essa confissão tua, sobre essa confissão que você falou aí, o que essa confissão significa? O que essa confissão significa? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sobre esta pedra, aí é Petra. Pedro é Petros. E pedra é Petra. Sobre esta rocha, sobre esta base, sobre esta firmeza. O próprio Jesus dizendo, sobre essa firmeza que o senhor falou aí, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, sobre essa afirmação que você está dizendo, que eu sou essa afirmação aí que eu estou dizendo, sobre esta rocha, sobre essa base aí, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos anos mais tarde, passado anos mais tarde, Pedro se lembrou dessa palavra aqui. Pedro se lembrou dessa palavra que Jesus disse para ele e escreveu aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. Olha o que Pedro escreveu aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. Chegai-vos para ele a pedra que vive. Chegai-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, a rocha, a base, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Olha a pedrinha do Pedro lá. Olha a pedrinha, que nós somos pedrinha, nós que temos Jesus, que aceitamos a Jesus, que somos cristãos na terra. Também vós mesmos, como pedras que vivem, são pedrinhas que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, a rocha de novo aqui, a base, aquela pedra sólida que é Jesus. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aí que eu fico analisando na Bíblia, aqui, essa palavrinha aqui, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclesia, edificarei o meu grupo de pessoas na terra, o meu grupo de pessoas na terra, a minha assembleia na terra do meu povo ali, os meus congregados ali na terra ali, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclesia, contra esse povo de Deus, esse povo aí que tem a condição com Jesus a cabeça, com Jesus sendo a cabeça, o povo dele, o corpo aqui na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus abre as portas do inferno. Alguém pode falar assim, mas como Jesus abre? Eu até estava pensando em fazer o vídeo, pensando em fazer as portas do inferno sendo arrebentadas, as portas do inferno sendo destruídas. Não, negativo. Jesus tem a chave. Jesus tem a chave das portas do inferno. Eu encontro isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, e aquele que vive, Jesus falando de novo, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então, Jesus tem a chave do inferno e da morte. Eis
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem a chave do inferno e da morte. Jesus tem a chave do inferno e da morte. E aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, as portas do inferno não resistem quando Jesus chega ali e abre a porta do inferno. Alguém pode pensar assim, irmão Valmir, mas vai abrir a porta do inferno e vai sair os demônios. Negativo. Esse sentido aqui é a porta do inferno que abre para a libertação. Quando Jesus vai, a igreja pregando o evangelho, anunciando o evangelho, ela adentra pelo poder do Espírito Santo na vida das pessoas e resgata as pessoas lá do inferno, tira elas de lá. Assim como aconteceu comigo e com você que está me ouvindo agora aí, Jesus te arrancou das garras do inferno, Jesus te tirou lá. O Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago, de um tremendal de lama, de um charco de lodo. É essa visão aí que já o salmista estava já profetizando lá no Salmo, lá o salmista estava profetizando o fato de Jesus hoje adentrar e arrancar nós lá das profundezas do inferno, tirar nós de lá, e nós participar desse povo na terra, desse povo que ele vai vir buscar um dia na volta dele, né? Vai arrebatar eles ao encontro deles nos ares ali. É esse povo aí. Então, é independente do local que você congrega. Nós devemos não pertencer só, não estarmos ligados ao físico, ligados ali ao edifício, mas ligados estarmos no corpo de Cristo, nessa eclésia, aqui, nesse poder, que é a coisa mais poderosa que existe na terra, é a igreja. O maior poder que existe na terra é o poder da igreja que Jesus adentra as portais do inferno, rompe os portais do inferno, arrebata de dentro lá os escolhidos, os salvos, aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, arranca de lá e participa desta igreja, desta eclesia, desse grupo de pessoas que servem a Deus na terra aí, com alegria, com um coração alegre. E ele continua aqui ainda falando aqui, ó, e dar-te-eis, falando para Pedro aqui, dar-te-eis a chave do reino. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Outra coisa linda e maravilhosa que Pedro, exatamente foi o que aconteceu com Pedro. No dia da inauguração da igreja, no dia de Pentecoste ali, né, no dia que o Espírito Santo desceu na terra de forma contínua, de forma que ficou nesta terra aqui até a volta de Jesus aqui. E diz assim no capítulo 2, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo que é a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que se foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias que o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonharão visões e sonharão vossos velhos. Então aqui nesse dia aqui, no dia de Pentecoste, cumpriu essa palavrinha aqui, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro ali anunciou a igreja, a fundação da igreja, o Espírito Santo tomando liberdade, adentrando aos portões do inferno, resgatando as almas que estavam presas nas garras de Satanás lá. Isso que é bonito. Eu quero que você se conscientize e tome hoje no seu coração algo de pertencimento.
de pertencimento. Eu pertenço à igreja, eu pertenço à eclesia, eu pertenço ao corpo de Cristo na terra. Isso traz alento para nós, isso traz um contentamento, isso traz uma felicidade. Não, eu pertenço a algo muito poderoso, eu pertenço a uma coisa muito poderosa, algo tremendo, eu pertenço a um corpo de Cristo na terra, aquilo que vai vencer no último dia, aquele que vai derrotar, vai ter a derrota final, ali Jesus vai implantar o seu reino na terra e você faz parte disso. Isso é para trazer um conforto nesses dias de tribulações que estamos passando, nesse dia de luta que estamos passando, conscientizar, não, você é algo precioso para Deus, você faz parte de um grupo de pessoas salvas, libertas, que tem a incumbência de proclamar o nome dele na terra, falar a palavra dele com alegria, com expressão de verdade no coração. É coisa linda pertencer a esse corpo de Cristo na terra. Que Deus te abençoe grandemente.